Direito para você. Apresentação: Dr. Israel Oliveira e doutora Virgínia Cortez. Programa Direito para você. Muito bem, meus amigos, bom dia! Nós estamos aqui diretamente da Rádio Fanini para apresentar o programa Direito para você. O programa Direito para você tem o objetivo de responder a sua pergunta, responder a sua dúvida jurídica de maneira tranquila, de uma linguagem que você possa entender e sempre com o apoio de pessoas especialistas no assunto. O assunto de hoje é um assunto que é um tema de puro amor. Hoje nós vamos falar de pessoas que sabem amar de um jeito especial e precisam ser amadas de um jeito todo especial. O seu jeito, o jeito de ser. E a gente precisa então, como sociedade, se preparar para vivenciar a vida sob o prisma dessas pessoas. São as pessoas com transtorno autista. E aí, eu hoje conto com a presença especial aqui, sempre da doutora Valéria, que é psicóloga, que hoje terá uma participação muito especial neste programa. E hoje nós temos um advogado especialista nessa área, que é o doutor Daniel. Ele vai poder contar as experiências de processo. Ele é advogado na área do consumidor, recentemente envolvido num processo de uma escola de crianças especiais, crianças autistas, cuja água foi cortada pelas águas do rio, e ele vai poder contar para a gente essa história especial e como é que ele, como operador do direito, como advogado, pôde ajudar essa escola de crianças especiais. Doutor Daniel, bom dia. Bom dia, doutor Israel, bom dia, doutora Valéria. Bom dia, doutor Daniel. Bom dia, você que nos assiste, Israel, que nos ouve. E aí, Valéria? Bom dia, doutor Israel. Bom dia, amados ouvintes. Que Deus possa estar nos abençoando neste dia, nessa rádio em que escuta você. Hoje é um assunto muito importante. A inclusão é um trabalho coletivo, né? Então, quando você fala de pessoa... Hoje em dia, eu participei como membro da Comissão de Direito do Trabalho, da OAB MEIA, mando um abraço para a minha presidenta, a doutora Grácia Monte Barradas, e ao doutor Eduardo, que foi quem patrocinou esse evento sobre discriminação religiosa. Mas eu penso assim, o mundo, na verdade, de uma maneira especial, ele não está preparado para as pessoas diferentes. E é uma sina que a gente precisa viver, né? Quando você tem uma sala, um bate-papo só de advogado, chega um médico e aí fica até o médico entrar no rolo, entrar no papo, uma reunião de psicólogo, chega um engenheiro. Então a gente não está realmente acostumado a viver como diferente. O diferente é aquela pessoa, né, doutora Valéria, Sim, que nos desafia. O diferente é a pessoa que você olha para ela e diz, poxa, mas eu não sou assim, nós não somos assim. Mas a verdade é que a gente precisa vivenciar isso, né, doutor Daniel? O doutor Daniel vai participar também, vai fazer pergunta para a doutora Valéria, poderá fazer pergunta para mim também, e ele nesse momento tem a oportunidade de falar sobre o reconhecimento legal do autismo. Doutor Jael, doutora Valéria, você que nos assiste, o reconhecimento, né, legal que advém da lei é algo muito importante que visa garantir a proteção dessa pessoa que é acometida com o transtorno do espectro autista, né? E ela advém da Lei 12.764 de 2012, que ela define expressamente que a pessoa com autismo é considerada pessoa com deficiência
para todos os efeitos legais. E isso visa garantir as mesmas políticas públicas previstas na Lei Brasileira de Inclusão. Ok. Doutora Valéria, autista, será que a gente está sofrendo uma avalanche? Porque é mais comum hoje ver uma pessoa na rua, né? Inclusive tem uma identificação especial. O cordãozinho, né? Do girassol. Mas o que é que caracteriza, sob o aspecto da ciência da psicologia, né? O que caracteriza o transtorno de espectro autista? Ele é uma alteração cognitiva, né? E essa alteração cognitiva tem 3 níveis. Tem o nível 1, que precisa de um apoio necessário, porque tem prejuízos em algumas áreas, mas com apoio consegue ter uma vida funcional. Tem o nível 2, que precisa de um apoio mais substancial e apresenta mais dificuldades significativas na comunicação social e comportamentos repetitivos. Necessidade de mais apoio no dia a dia. E o nível 3, precisa de muito apoio substancial. As dificuldades são mais acentuadas em ambas as áreas, com prejuízos mais graves na comunicação e grande dificuldade em lidar com mudanças e rotina. E hoje nós estamos tendo mais facilidade em identificar esses diagnósticos, que antigamente não tinha essa visibilidade que tem hoje. Por isso que hoje está se identificando muito mais crianças dentro desse aspecto autista. Eu estava andando com a doutora Virgínia no metrô semana passada, e aí eu reparei uma criança, e a criança gritava muito, desobedecia a mãe. Não foi no metrô não, perdão, foi no shopping, Norte Shopping. E a criança gritava muito, insatisfeita, e a mãe brigava e tal. Então, assim, uma criança que tem essa questão mais acentuada, é uma criança que dá um trabalho danado. E me fala uma coisa, às vezes eu não vejo televisão, né? Nem Globo, nem nenhum delas eu não vejo. Mas eu leio que há por parte da imprensa, dos canais abertos, uma romantização dos pais de criança com autismo. Quer dizer, estão aqui com ela, e como é que é isso, a entrevista, como se fosse uma coisa, um mar de rosa, já que nós falamos que o girassol é o símbolo, né, da criança com o TEA. Como é que é isso? A sociedade realmente romantiza, os programas de televisão querem pegar uma carona nesse coisa? Como é que é essa mãe? A vida dessa mãe é molezinha? Como é que é? Não. Eu ia até falar com isso, que essa inclusão, as pessoas focam muito na criança, mas precisam entender as dificuldades e os desafios que a mãe de qualquer tipo de criança, seja Down, autista ou qualquer transtorno a nível cognitivo ou mental, ou até mesmo físico, sobrecarrega essa mãe, que muitas das vezes não tem apoio, não tem um lugar em que ela possa receber orientações, em que ela possa ter apoio psicológico para ela diminuir a sobrecarga de estresse, porque aquela criança vê o mundo de forma diferente, principalmente se o autismo dela for no nível 3, mais acentuado. Então, ela vai ter muita dificuldade de cognição, de se ambientar a barulhos, de se ambientar no social em relação a toques, e ela vai reagir gritando para se comunicar. E muitas das vezes, nós que estamos do lado de fora, criamos até aquela cara de paisagem, sabe, assustados, não temos uma empatia no nosso rosto em relação que aquilo é assim mesmo, a criança é assim. Nós temos que nos informar também, não só a mãe do autista, não só as pessoas que cuidam do autista, mas a sociedade precisa entender que aquele sintoma é da criança, é inerente ao que ela está passando, para que você possa ter um olhar de carinho, para que você possa ter um olhar de empatia com a criança e com a própria mãe. Então, é tipo assim, as pessoas só veem o advogado formado, o médico formado, mas se esquecem, para ele chegar até ali, ele teve 10 períodos, 12 períodos, uma especialização para chegar nisso. Só olha você com diploma, mas para você ganhar o diploma. Então, a mesma coisa, aquela mãe, para levar o seu filho para fonoaudiólogo, psicopedagogo, sabe?
Nossa, psicologia ocupacional, psicólogo, tudo demanda tempo, demanda dinheiro. E nós temos que entender, e a própria sociedade, que precisa dar um apoio, não só a nível de estrutura, mas também nível de empatia quando estivermos vendo a situação e aquele comportamento alterado de uma criança autista. Perfeito. Doutor Daniel, você falou sobre a Lei 12.764, 2012, Lei Berenice Piana, que fala sobre o autismo. O que mais que a gente pode trazer sobre o ponto de vista jurídico no enquadramento dessa criança? Doutor, por exemplo, os principais direitos previstos, né, para a pessoa com TEA são vários. E aí a gente consegue pontuar pelo menos aqui 5 deles. Por exemplo, direito à educação inclusiva. Sim, nós vamos fazer assim, nós vamos fazer um esquema diferente. Nós vamos, você vai falar sobre um desses temas, a gente vai tentar bater bem nele, porque é importante, essa talvez seja a parte mais importante do nosso debate, se a gente conseguir alcançar isso, né? Temos um roteirozinho, mas vamos lá. E à medida que você falar sobre isso, a gente vai então ter a oportunidade de falar um pouquinho. Então, direito à educação inclusiva. Doutora Valéria, fala um pouquinho sobre isso, depois a doutora Valéria fala se isso é importante na criança. Essa inclusão, ela é fundamental. Agora, é preciso que as nossas escolas estejam preparadas, é preciso que os nossos professores estejam preparados, porque senão a inclusão fica deficitária, porque senão você vai chover no molhado. Então, penso eu que esse suporte é muito funcional, não deixar as escolas sozinhas. As políticas públicas aí é de suma importância para que a realidade se torne uma coisa plausível, porque senão você tem uma lei, você tem uma escola, mas a inclusão não é feita, porque aquela criança não é tratada adequadamente, as outras crianças não são bem orientadas, os pais das outras crianças também não são orientados, então fica tudo sendo feito pela metade. Então é necessário que isso seja feito de uma forma holística e com uma equipe multidisciplinar bem eficiente, para que as coisas não fiquem sendo apenas nas regras, entendeu? Mas a prática se torne uma realidade e essa mãe possa ser ajudada de forma íntegra, sabe, e eficaz. Doutor Daniel. Perfeito. E nesse sentido, né, da inclusão na educação, há previsão no artigo 27 e 28 da Lei de Inclusão. E aí a gente percebe que para que essa lei seja efetivamente cumprida, para que haja um atendimento eficaz para essa criança, para essa família, né? Porque isso envolve não só a criança, mas os pais, o responsável legal, o responsável financeiro, e envolve também a instituição que precisa providenciar esse suporte, né, para que essa criança possa se sentir verdadeiramente incluída e o serviço possa ser prestado. Isso também é necessário que se façam fiscalizações, né? Sim. Primeiramente através da família, que são as primeiras pessoas a terem um contato ali, a ver como que o serviço está sendo oferecido. E, em segundo momento, a gente tem ali a função das autoridades, né, do Estado, as políticas públicas, a visitação em escolas, o recebimento de uma possível reclamação, e isso tudo faz com que o serviço seja efetivamente prestado, né? Quais outros direitos? E depois a doutora Valéria pode comentar sobre isso. Em segundo momento, nós podemos ver aqui direito à saúde, à terapia pelo SUS e plano de saúde, né? Nós temos também prioridade no atendimento em serviços públicos e privados, acesso a acompanhantes especializados em caso de necessidade comprovada
E tem algo importante também, a proibição de discriminação e recusa de matrícula. Ou seja, a escola não pode recusar a matrícula de uma criança acometida pelo TEA. Sim, sim, sim. Porque essa criança, ela está sendo afetada em relação à sua capacidade social. Então, é importante que ele esteja com outras crianças para que ela possa desenvolver esta habilidade. Mas não é mágica. Como eu sempre falo com os meus pacientes, tudo é um processo de paciência da escola, do professor, das outras crianças, para que isso se torne uma realidade. Agora, nós falamos sobre a questão do item relacionado a acompanhante. Como é que a escola vai fazer isso, doutor Daniel? Bom, segundo o artigo 3º parágrafo 1º da Lei Berenice Piana, com a redação atualizada, visa garantir o acompanhante especializados em caso de comprovada necessidade, né? Com base em laudo médico, avaliação psicopedagógica, e isso é importante para que o direito ao acompanhante seja efetivado, né? Não basta a mãe ou o pai, o responsável legal, né? Aquele que matricula a criança. Eu quero. Chegar na escola, na instituição e dizer, olha, eu preciso de um acompanhante. Mas aí a responsável pela instituição poderá questionar, mas tá, cadê o laudo? Tem laudo mãe, tem laudo pai? Como é que está a situação? O médico determinou que se seja necessário acompanhamento, e isso tudo tem que ser comprovadamente através de documentos. E escola, Valéria, como é na sua experiência de acompanhamento de crianças com isso, as famílias têm reportado recusa em fazer matrícula? Não. Doutor Daniel, depois me diga se a escola recusar, qual é a consequência? A escola, além de não poder fazer isso, né, ela conhece a lei, o seu diretor já tem ciência disso, então essa recusa realmente ela não é viável e a escola precisa estar pronta, ela tem se preparada desde que começou essa ideia de inclusão, não é? do TEA nas escolas, e também essa regra é importante porque senão daqui a pouco todos os pais vão querer acompanhar os seus filhos. Sim. E muitas das vezes aquela criança que é importante não confundir TEA com indisciplina, que um diagnóstico ele precisa ser muito claro. Por isso que a avaliação neuropsicológica, que hoje está em alta, a avaliação psicológica, a avaliação psicopedagógica, para que essa criança possa ter uma clara evidência do seu laudo e para que a própria sala não seja sobrecarregada com adultos que não necessariamente não são importantes, não é? Para outras crianças, mas que essa possibilidade seja utilizada por aquelas pessoas que realmente precisam e necessitam. Na verdade, o que acontece às vezes é que eu tive a oportunidade de dirigir um colégio, o Colégio Batista na Tijuca, e eu me recordo quando a professora Rosália, que era a nossa responsável pela educação infantil, ela dizia, doutor Jael, as mães sentem mais vontade de ficar na escola do que a criança a necessidade, entendeu? Porque aquele desprender-se, aquele soltar, né? Deixar o filho na escola na primeira vez, na primeira semana a gente tinha que fazer um acompanhamento aos pais, não aos alunos. Porque os alunos estavam doidos para se livrar da mãe, chegava na escola, saía correndo para a sala de aula, que é para a tia fulana, e o pai ficava lá, como assim? 9 meses aqui, dou comida, dei leite durante 2 anos, agora chega na escola e mete o pé, como é que é isso? Porque a gente se esquece que às vezes os pais precisam também de apoio psicológico, porque mesmo um TEA nível 3, ele pode alcançar determinada autonomia. Nós não sabemos o quanto, mas essa mãe não pode ficar se sentindo culpada, não pode super proteger esta criança que é diferente, mas que também pode alcançar a sua autonomia, baseado na reabilitação que essa criança vai ter.
E doutor Daniel, no caso de recusa, tem alguma penalidade, alguma... Sim, doutor. É importante ressaltar que a escola ela não pode recusar a matrícula de criança com TEA, né? Primeiro que a lei garante a educação para esse tipo de situação, criança especial, né? E aí, por exemplo, o responsável legal chega, bate lá na escola, olha, gostaria de fazer uma matrícula da minha criança, ela é especial, ela é acometida de TEA, e a escola simplesmente recusa, olha, nós não aceitamos crianças nesse nível de especialidade, né? O que o pai ou a mãe deve fazer? Primeiro, deve imediatamente formalizar uma reclamação junto ao PROCON, né? Além disso, procurar a Secretaria de Educação e também formalizar uma reclamação e com a possibilidade, inclusive, de ir ao Ministério Público formalizar também uma reclamação, que a lei veda expressamente a recusa de matrícula de criança acometida de TEA, né? Elas merecem educação, então a escola não pode recusar de jeito nenhum. E também o pai ou a mãe que forem contratar, né? E obtiverem uma recusa, não cabe discutir, não cabe brigar, não cabe ir para vias de fato. O necessário, o mais importante, é procurarem esses recursos, né? PROCON, Secretaria de Educação e Ministério Público, para que seja efetivada a reclamação e o próprio Estado possa tomar as medidas cabíveis. Assim, tem uma questão, né, que é muito importante, é que, por exemplo, a gente fala tanto da escola, fala da escola, mas convenhamos, a nossa rede pública de ensino não está preparada para receber. A gente está falando aqui de escola particular, mas infelizmente a nossa rede pública, e eu estou falando de um grande centro como Rio de Janeiro, eu estou falando como São Paulo, Minas e outros tantos, e que um pai que é premiado com uma criança especial, nem sempre ele vai conseguir encontrar na rede pública de ensino uma rede de apoio, e aí quem é a rede de apoio é geralmente a família. Não é isso, doutora Valéria? Sim. Mas qual é a importância de se procurar o apoio numa equipe multidisciplinar? Qual é a importância para essa mãe, para a criança, para ela, que você fala da questão da, aspas para a palavra, melhora, ou seja, na verdade é uma adaptação, né? A criança ela acaba se adaptando, a gente vai se adaptando a ela. Hoje em dia é muito comum, e não é só a criança com TEA não, a criança começa a chorar, dá logo o celular, está resolvido. Então, todos os problemas, o super-homem, todo o problema acabou, o super-homem chegou. Então, isso se repete também na criança com TEA. Mas de maneira profissional, como é que essa rede de apoio vai atuar para ajudar essa criança? Essa rede de apoio ela é muito importante. Quais são os profissionais primeiro que a família, eu não estou falando, esquece a escola agora, estamos falando como família, seja na rede pública, seja na rede privada, quais são os profissionais que poderiam ajudar essa família a montar essa rede de apoio? Um cozinheiro, um advogado, um arquiteto, quem são os profissionais? Ele precisa do psicopedagogo, precisa do psicólogo, precisa do fonoaudiólogo, e o psicólogo, o ideal é que ele tenha especialização em ludoterapia, porque é através da brincadeira que essa criança vai mudar o seu comportamento, porque ela já tem dificuldade com a fala. Ela já tem dificuldade com a relação social, então não dá para você usar a fala na terapia como você poderia usar com uma criança que não tem essa alteração na sua cognição, é inviável, não é? Tem que também ter um terapeuta ocupacional, quer dizer, tem que ter o acompanhamento do psiquiatra, porque muitas das vezes se o nível 3 a característica dessa criança, desse diagnóstico, ela precisa de medicação para diminuir o seu estresse, para diminuir a ação do seu comportamento raivoso. Quer dizer, é fundamental que essa mãe... Quem é o profissional que vai determinar se o meu filho está no TEA 1, 2 ou 3?
é o psiquiatra junto com a avaliação neuropsicológica e também do psicólogo, a observação desses 3 profissionais e também do psicopedagogo. É necessária essa avaliação em conjunto. Essa equipe é que vai fazer o enquadramento, sem querer ofender o enquadramento, mas vai fazer esse diagnóstico, né? Em parceria. De que a criança precisa desse acompanhamento. E quem bate o martelo é o psiquiatra também, e junto com o neurologista. Tem que ter um trabalho em conjunto, entendeu? Senão não funciona. Ninguém pediu para nascer com TEA e ninguém pediu para ser sorteado, ninguém pediu para fazer assim. Mas se tem... Então, essa equipe, como é que essa equipe vai trabalhar? Ela precisa trabalhar junta, né? Para que se possa fazer todos os exames necessários, todas as investigações necessárias, além da observação clínica do psicólogo, entendeu? Precisa esse acompanhamento de medicação, sabe? Fazer um eletroencefalograma, fazer uma investigação, fazer exame de sangue para ver se a criança tem falta de vitaminas, sabe? É um acompanhamento, ver quais são as dificuldades dentro da psicopedagogia que essa criança está apresentando, porque cada nível dá uma dificuldade particular. E também o tempo em que essa criança foi identificada, porque o ideal é que o TEA, ele aparece característica na tenra idade, quando a criança não olha nos olhos da mãe, quando a criança ela tem dificuldades de aprendizagem, locomotora, e tudo isso precisa ser observado pela mãe na infância, não é? Que nós temos 25 sinais de autismo, porque a criança atrasa na fala, não atende o próprio nome, tem dificuldade de manter contato físico, não imita gesto ou sorri socialmente, tem dificuldade em iniciar ou manter diálogos, tem dificuldade em entender expressões faciais ou gastos. Quer dizer, são 25 características que esse pai viu alguma alteração significativa nessa infância, precisa investigar, porque muitas das vezes o pai fica com medo, eu não quero que meu filho tenha isso, mas se ele tiver, você precisa pegar no início para que o tratamento seja muito mais eficaz, sem medo. Tá. A família... Agora, tem cura? Não tem cura, porque isso é uma alteração cognitiva dentro do cérebro, mas tem estabilidade, tem equilíbrio, e esse equilíbrio vai criar uma criança, se ela for do nível 1, dentro de um padrão de normalidade, vai estudar, vai ter uma profissão dentro do limite dela. Aí nós temos que ver que também as próprias empresas precisam estar prontas para receber esse tipo de criança, porque ela pode trabalhar, só que o desempenho dela não vai ser igual ao de todos. Não é? Então, até mesmo para essa condição de um TEA nível 1, seja uma pessoa que esteja inserida no ambiente de trabalho, a visão dos empresários também precisa mudar diante dessa diferenciação. Agora, me diga uma coisa. Você está falando da inclusão no mercado de trabalho. Tem, assim, alguma área do conhecimento, de profissão, que uma criança com TEA terá mais facilidade de seguir? Depende do hiperfoco da criança, que é muito particular. Por exemplo, ela pode cantar, ela pode ir para a área das artes, ela pode ir para dentro de uma área administrativa, sim, mas depende do hiperfoco dela, porque o TEA tem um hiperfoco, é aquilo que ela se concentra mais. Aí é muito particular, por isso que é importante fazer essa investigação da aptidão da criança. Na escola, ela será colocada no grupo, no conjunto, no grupo, é isso? E aí, ela vai poder acompanhar ou vai ter um delay, vai ter que dar a ela um desconto? Nunca vai ser igual. Então, por isso que a escola precisa de ter mais professores. Se você tem uma criança de TEA na sua sala, porque imagine, uma criança de TEA tem um comportamento diferenciado, mas as outras crianças pulam, saltam, e todo barulho para aquela criança é complicado. A escola tem que ter abafador de ruído para aquela criança, ou então aquela mãe tem que ter facilidade para adquirir esse abafador. É um trabalho em conjunto. Não pode apenas levar a criança para a escola e achar que está incluindo ela. Porque se essa criança tem o nível 3 e ela não suporta barulho, como é que ela vai suportar o barulho de outras crianças? É comum a gente no shopping encontrar o anúncio. Está disponível abafadores
naquelas cores, né, que são colocadas. E essa mãe precisa ter acesso a isso, a sociedade precisa dar acesso a essa mãe, porque muitas das vezes a mãe já gasta dinheiro com muitas coisas. Lógico. Entendeu? E a lei precisa ajudar essa mãe e para que ela possa ter o suporte mínimo, para que aquela criança possa viver num ambiente escolar, um ambiente social. E quando alguém ver alguém com fone, por favor, né, deixar aquele olhar meio de lado, né, o olhar 43, que sempre o outro tem. Igual o doutor Israel falou, quando está uma reunião de advogados, chega um psicólogo, não tem aquela pessoa é igual a você, ela só tem um saber diferenciado. Então, nós temos que utilizar bem o respeito, sabe? A empatia nessas situações para deixar a pessoa confortável com as suas limitações. Doutor Daniel, voltando um pouquinho para a escola, falar dessa questão do acompanhante, né? Que a gente já falou, ou mamãe ou papai não podem ser vocês. Não, mas eu sou a melhor companhia para o meu filho. Na sua opinião, você é a melhor companhia. Na opinião da equipe técnico-pedagógica da escola, a melhor companhia é aquela pessoa que ela contrata, que ela seleciona, que ela treina para isso, ok? A escola é obrigada a ter acompanhamento, a escola pode cobrar por esse a mais, como é que é? Primeiramente, a escola não pode cobrar esse a mais. Essa cobrança é ilegal, ela tem previsão lá no artigo 28, parágrafo 1º da LBI, que proíbe a cobrança de valor adicional sob qualquer hipótese, né? De mensalidade, matrícula, anuidade, por motivo de inclusão. E em relação ao acompanhamento, o acompanhamento, ainda que o pai ou a mãe tenha essa vontade, né? Mas esse acompanhamento, ele deve ser especializado, né? Deve ser um profissional de saúde especialista nesse assunto, que se graduou, especializou, que entenda do assunto e possa prestar o serviço de acompanhamento da melhor forma possível, ajudando na inclusão da criança naquele ambiente escolar, na interatividade com os professores e também com os demais alunos. Valéria, me fala uma coisa. Na hora do recreio, você falou da dificuldade da criança de se socializar completamente, né, do seu jeito, não gostar de barulho. Os decibéis na hora do recreio, eles sobem a níveis altíssimos. E aí? O que a escola faz nessa hora? É aquilo. Além por isso que o laudo é funcional, porque baseado no nível da criança, a escola vai nortear a sua ação. Se você sabe que aquela criança não tem um fone de ouvido, então você vai procurar colocar ela num local mais tranquilo. Você vai procurar inserir ela aos poucos naquele enfrentamento com o barulho. Se você descobre o hiperfoco dela, você pode utilizar esse hiperfoco nas brincadeiras que ela mais gosta, descobrir aqueles alunos que são mais tranquilos e achegar esses alunos para que possam participar dessas brincadeiras mais lentas, mais tranquilas, sabe? Então, até mesmo a holística estrutural da escola precisa ser repensada. Então, a inclusão não é só a criança estar dentro da escola. A escola precisa avaliar tudo isso, como o doutor Israel muito falou, bem, porque senão eu atendo a criança pela metade. Por isso que a equipe multidisciplinar, tendo esse diálogo, vai criar essas transformações e essas possíveis adaptações para que o recreio para a criança com TEA não seja um sofrimento. Porque se ela vai sofrer, ela vai ficar agitada, ela ficando agitada, o professor vai ter que intervir e muitas das vezes aquela criança não está se sentindo ainda segura, né, num ambiente que não tem a mãe, que não tem o pai. Olha só que furdunço danado que você tem. A inclusão deixa de ser inclusão. Por isso que é muito importante o diálogo entre todos esses profissionais. A mãe tem que ter acesso, sabe, a tudo isso para que realmente essa inclusão não vire uma utopia,
que a gente só fale, comente a lei, comente as necessidades, mas a prática efetiva para que a criança se sinta acolhida, protegida e tenha um desenvolvimento adequado, fica obsoleto, né? Fica longe da realidade. Fica no ideário sonhador de tantos programas que a gente tem por aí. É engraçado quanto se tem gasto, né, de dinheiro público em debates sobre o TEA e a gente às vezes encontra mães tão desassistidas de apoio, de equipe técnica, mas os debates nas universidades são maravilhosos. Eles debatem, parece até que o mundo, que quando acaba o debate, finalmente esse problema está resolvido. Está resolvido, aí amanhã a mãe está lá como no shopping. Eu vi essa semana ela com 2 crianças, um casal, e o menino era TEA, e o menino numa atividade tremenda, o garoto ligado no 220, e a mãe, as pessoas olhando, né? Ah, essa mãe não dá educação. Não é questão de educação. Não. É uma criança... Ainda se esquece que o TEA tem comorbidades. A criança com TEA pode ter TOC, né, que é o transtorno obsessivo compulsivo. A criança pode ter TDAH, pode ter personalidade limítrofe, pode ter agorafobia. E são coisas que pioram os sintomas. Então, não pode olhar a criança como um simples pedaço, sabe? Aliás, um todo. Tem que ver os pedacinhos. Volto a repetir, estou sendo enfática. Um diagnóstico claro, preciso, é fundamental. Então, aquela mãe, ela precisa olhar isso como um desafio, ela precisa ser amparada, apoiada para poder procurar, e diante da nossa realidade de políticas públicas, ter muita paciência para procurar locais em que ela possa ser atendida, apoiada, e que a sociedade possa perceber a sua responsabilidade em não só discutir, mas também fazer com que isso se torne algo verídico na vida do sujeito, né? Realizado e palpável, né? Isto. Assim, nenhuma crítica à sociologia, mas às vezes a gente tem esses debates que acabam levando você de nada para lugar nenhum. Então, assim, vamos debater, é importante debater? É claro que é importante debater, entendeu? Mas é importante sim, mas junto com o debate, a gente partir para práticas efetivas, porque nós estamos falando da criança, daqui a pouco nós vamos falar de uma coisa que a Valéria costuma dizer muito, que é quem apoia, como é que é, Valéria? Quem cuida de quem cuida, que é uma outra temática que nós vamos tratar daqui a pouco. Doutor Daniel, voltando à escola, coitada da escola. Se a escola se recusa a matricular um aluno, o que o pai deve fazer? Efetivamente. Né? Efetivamente, procurar um profissional, né, do direito, um advogado de sua confiança, e fazer a consulta necessária sobre o caso concreto, e se dali caberá possivelmente uma ação judicial. A gente entende que essas violações que a escola produz, esse freio, essas impossibilidades geradas pela escola, cabe dano moral, né? Por exemplo, tem a previsão do artigo 5º, inciso 5 e 10 da Constituição Federal, e também o artigo 186 do Código Civil, né? Já que a recusa, ela causa uma humilhação e uma exclusão social. A escola, ela simplesmente não pode proibir de forma impositiva, né? Sem primeiro consultar a documentação, sem primeiro ouvir a família, sem primeiro avaliar ali o caso concreto. E aí, né, possivelmente em casos de recusa, a família imediatamente deve procurar primeiramente um advogado de sua confiança, que estará fazendo esse direcionamento para as reclamações no PROCON, na Secretaria da Educação, junto ao Ministério Público, e também
a propositura de uma ação indenizatória com base em dano moral, já que a escola, ao negar indevidamente a assistência, né, a educação, que há previsão legal, isso aí deve ser levado para a esfera judicial, essa discussão, a fim de que aquele tipo de serviço seja ofertado, né, e efetivado na vida daquela criança e na vida daquela família. Muito bem. Bom, você que está aí assistindo nosso programa, não esqueça de entrar no YouTube e procurar lá o Instituto Fanini. Inscreva-se no nosso canal, nós já passamos de 2.500 pessoas, estamos felizes, se inscreva no nosso canal para você poder assistir os nossos programas, não só esse, mas outros tantos programas. Quer ouvir uma boa música? Daqui a pouco, quando acabar o nosso programa, nós vamos ouvir uma música maravilhosa. Você pode passar sua tarde ouvindo música boa, assuntos do seu interesse. Então, vamos lá, faça a sua inscrição, YouTube, @Instituto Fanini. Inscreva-se no canal e vamos lá. Quero mandar um abraço para a Anaildo, que está assistindo nosso programa, Amanda Romualdo também, Jorge da Silva. Estou aqui com a Tereza de Nilópolis. Um abraço para a Tereza, um abraço para todos aí de Nilópolis assistindo nosso programa. Um grande abraço para vocês. Valéria. Oi, doutor Daniel. A gente está falando de escola, mas veja bem, pode acontecer de naquela turma, naquela série que o aluno vai entrar, a adaptação da criança não seja facilitada. Por conta da composição daquela turma, imaginemos que seja uma turma de crianças mais agressivas, talvez, e tal. Assim, é possível a escola convencer a família de que não é que ela esteja se recusando, mas que não seria um bom ambiente, ou um bom local, um bom momento, uma boa turma. Você acha que isso é possível ou a família se sentirá discriminada? A família vai se sentir discriminada, sim. Isso é um outro desafio. Porque se você tem uma turma difícil e você tem um autista, ele precisa ser inserido na escola. Porém, eu pensando, cá com os meus botões, Valéria 1.1, é preciso fazer a adaptação das duas crianças e fazer um trabalho de conscientização, porque você pegar e jogar o autista dentro dessa sala de aula, para mim, é inviável, porque você não vai ajudar, você vai atrapalhar. Agora, a escola aí precisa ter estrutura para que ele possa receber essa criança, possa colocar ele num local em que ele aos poucos vai sendo inserido dentro dessa sala de aula e essa turma seja trabalhada para receber essa criança. São os ônus e o bônus das mudanças e da inclusão. Por isso que o diretor, ele precisa de ter muita capacidade de estratégia, de flexibilidade para saber lidar com esse imprevisto. Aí precisa do apoio da psicologia até para a própria turma, precisa de palestras com os pais dessas crianças, precisa de um apoio para que essa criança autista possa ser bem recebida. Pode ser que a própria equipe multidisciplinar desaconselhe a inclusão especificamente naquele grupo. Mas aí é aquilo. Pode aconselhar, mas precisa resolver. E essa resolução é o que fazer. E o que fazer é criar adaptação para ambas, tanto a turma que vai receber como para a criança que vai ser recebida. Porque isso é um senão e pode acontecer. Uma excelente pergunta. Aí é que eu digo, precisa de ter estratégia. O professor não pode apenas recusar porque tem um problema. Precisa enfrentar o problema. Vai dar mais trabalho? Sim. Essa criança autista vai precisar ir dia sim, dia não? Não sei. Depende da turma e o nível de agitação dessa turma também. Entendeu?
porque até os próprios pais das outras crianças vão precisar colaborar. É um trabalho em conjunto da sociedade. O autista, ele precisa de apoio e nós precisamos entender isso. Não é só a função, às vezes, do professor. As próprias crianças que já têm algum entendimento, 7, 8 anos, não é verdade? Na idade escolar, elas precisam ter um diálogo ao nível delas para que elas também se sintam responsáveis pelo próprio acolhimento. É um trabalho realmente grupal e isso pode acontecer. Mas dizer não para a mãe, como o doutor já falou, é impossível. Precisa se adaptar e criar soluções. Um grande desafio. A família vai ter que fazer opção, né? Porque às vezes, e não é a única escola da cidade, às vezes vai dar tanto trabalho essa adaptação e a família não tem esse tempo também. Pode acontecer da família fazer a opção. E não é só criança com TEA, não. Criança de qualquer uma. Ele às vezes está na escola, não está se adaptando. Precisa mudar, precisa mudar, entendeu? E se uma criança tenha ela TEA ou não tendo TEA, às vezes não se adapta àquele ambiente, imaginemos uma criança que já tem essas limitações todas provenientes do seu estado de saúde e, no caso específico, neurológico, né? É mais difícil de trabalhar. Muito. Então, assim, a gente tem que estar atento para não empurrar para a escola só uma questão insolúvel. Porque pode ser que a equipe técnico-pedagógica venha chegar à conclusão de que naquele momento, aquele não é o melhor ambiente para receber aquela criança, não é o momento, não é o momento adequado, porque o direito dessa criança também, da tíssima vênia, ele, nesse momento, ele se sobrepõe, mas não se sobrepõe plenamente, porque pode ser, já não aconteceu dessa criança ser violenta com outras crianças? Pode acontecer. Se ela não for bem cuidada, porque aí a criança do TEA que é violenta porque ela não está sendo bem cuidada, porque vai ter a medicação apropriada para deixar ela mais tranquila. Por isso, e outra coisa... Mas isso é papel da família. Por exemplo... A família já entrega a criança na escola medicada, sim, já entrega é o cuidada, ideal, né? Porque se a criança, para ser identificada por TEA, porque a mãe e o pai precisam começar a observar de 8 a 10 meses. Se a criança está tendo dificuldade na fala, se a criança está tendo comportamentos repetitivos, se a criança está tendo dificuldade de olhar nos seus olhos, se ela não está atendendo, viu? São coisas que acontecem na tenra infância. Sinaliza. Então, você não precisa chegar a uma criança com 7 anos para entrar na escola com um TEA nível 3 com uma agressividade aumentada. Perfeito. Doutor Daniel, dentro do universo de direitos da criança que a criança tem, nós temos a questão do plano de saúde. Isso é um debate que se acirra bastante. O plano de saúde pode se recusar ou limitar sessões, dizer não, ou você escolhe o psicólogo ou o psiquiatra, ou você escolhe o psicólogo ou o psicopedagogo, olha, só 10 sessões de cada um. Ele pode, o plano de saúde? Excelente pergunta, doutor. Olha, de plano, de início eu já digo que não. Por quê? Porque desde 2022, a Agência Nacional de Saúde determinou o quê? Que os planos devem cobrir todas as terapias prescritas por profissional habilitado, né? Sem limitar o número de sessões. E aí nós temos o quê? Que a recusa pode gerar multa e indenização. E é importante que a família, ao receber uma recusa, esteja procurando um profissional habilitado para isso, que é o advogado, seu advogado de sua confiança, para que possa tomar as medidas cabíveis e necessárias para aquele momento, porque em determinadas situações a gente percebe que há uma urgência, né?
em se tratando de um tratamento específico, de uma avaliação de um profissional para receitar uma medicação que venha ajudar no tratamento da criança, dependendo do seu nível de TEA, dependendo do seu nível de comorbidades, enfim. Ou seja, a família ela deve rapidamente agir, né, em caso de recusa e procurar os meios legais, jurídicos possíveis para dirimir essa questão. É difícil administrar isso, você chegar com uma criança no hospital e alguém dizer, olha, já venceu, já passou 10, não vai se atracar com a pessoa, né, doutora Valéria? Não vai brigar, não vai dar soco, vias de fato e tal. Levanta, faz o que o doutor Daniel falou, procura o advogado profissional. Eu não tenho dinheiro para pagar o advogado. Nem todo advogado é de graça, a maioria não é. Quem não tem condições vai na defensoria pública. É evidente que o tratamento não é o mesmo, né, e tal, mas a questão é essa. Vamos agora às perguntas dos nossos clientes, dos nossos ouvintes, perdão. Vamos às perguntas dos nossos ouvintes. Ô Valéria, chegou na repartição pública com a criança identificada, como que com jeitinho a gente pede uma prioridade? Porque a criança já tem direito, não precisa nem jeitinho, né? Se a criança já tem um cordãozinho, que é importante, a utilização do cordão, ele é útil. O atendente... Identificação visual, né? A identificação visual. Baseado nisso, essa mãe não vai precisar nem pedir, porque eu acho uma falta de respeito uma criança estar bem identificada com o seu cordãozinho, por isso que os pais precisam fazer a sua parte, já precisam ir de imediato, e todo mundo ao redor não precisa fazer cara feia, não. Tem que saber que aquele cordãozinho mostra prioridade, não é? Através do artigo 3º da Lei 12.764 de 2012, para que ela seja atendida. Isso é fato. Recentemente, naquelas placas de prioridade que antigamente só mostravam a mulher grávida, o velho com a bengala, que agora mudou o nome, mãe de criança de colo, agora eles acrescentaram o lacinho colorido. Sim. Então, isso é para evitar que... Mas é claro que sempre com uma boa educação, bom dia, tudo bem, meu nome é fulana, meu filho João está aqui e eu queria ver a possibilidade de fazer o atendimento prioritário. Não, entra na fila. Não vai entrar na fila coisa nenhuma. Não pode. Olha, eu já vi um caso que eu estava no hospital, a criança precisou ficar agitada, olha só que loucura, para as pessoas terem noção. A criança pode estar calma, não importa, pode ter até um idoso, mas aquele idoso não tem TEA, ele vai ter que esperar. A prioridade é dessa criança, que tem limítrofe de tempo para ficar num ambiente tão tumultuado com tanto barulho. Como é que nós vamos desligar aquele bendito visor, senha número 15, sabe? Falando o nome do paciente. Não dá para desligar tudo isso. O que dá a criança chegou, sabe? Imediatamente o atendente, as pessoas que estão por ali circulando, tem que orientar, e a mãe, se vê que os atendentes podem estar sem noção ou desatentos, ela precisa se posicionar diante do direito dela, sem medo de ser feliz, com educação, digo, olha, acabei de chegar, preciso que o meu filho seja atendido imediatamente, porque senão vai dar ruim. Doutor Daniel, Joana de Pavuna, minha filha sofre bullying na escola por ser autista. A escola é responsável? Sim, a escola... Quem está fazendo são as outras crianças. Não é a diretora, não é o servente, não é o porteiro. Eu estou falando sofrer bullying de outras crianças. Vamos lá. Olha, a escola é um ambiente de ensino, né? E nesse caso de crianças especiais, né? Acometidas de TEA, a escola ela precisa promover a proteção e a prevenção do bullying. A escola não pode permitir que essas atitudes, ainda que aconteça no meio ali de crianças, né? Venha acontecer. Perfeito.
gerar um dano psicológico em outra criança, ainda mais com TEA. Ou seja, a escola ela precisa prever esse tipo de situação. Sim. E gerar uma segurança para essa criança, tornando aquele ambiente acolhedor. Ou seja, a escola tem que se posicionar em relação a isso. Não pode permitir bullying entre as crianças. E como é que vai inibir, Valéria, no ambiente escolar, você como psicóloga, a escola te chamou, falou, Valéria, nós estamos aqui com essa questão, o Joãozinho ali, o filho da dona Joana, ele está sofrendo bullying, como é que a gente vai trabalhar isso com a turma, com os responsáveis, como é que nós vamos trabalhar isso? Por isso que eu falei na questão do recreio, que em geral esse bullying ele vai acontecer fora desse ambiente fechado que é a sala de aula. O recreio é o momento, talvez, que facilite mais esse tipo de coisa. Eu penso que eu vou voltar até algo que nós já falamos em outros programas. Gente, a família é fundamental nessa hora, sabe? A educação da família. A gente não pode colocar na escola, apesar de, como o doutor Daniel falou muito bem, ter que prevenir e cuidar do bullying. Essa criança que vai fazer o bullying, ela saiu de um lar. Ela saiu de um lar que precisa ter, como se diz, consistência. Quando eu falo consistência, não é só ter dinheiro, não é só ter boas roupas caras, mas é ter amor e respeito. Porque você, num lar simples, também pode cultivar o amor e o respeito. E nós temos que entender que isso é muito importante na nossa sociedade, porque muitas das vezes aquilo que a escola está sofrendo é aquilo que as famílias não estão cultivando. Aí eu salvo um adendo que você entender o amor de Cristo, ter ele na sua vida, vai fazer diferença para que você possa cultivar amor e respeito independente das suas dificuldades. Porque aí você vai atravessar os problemas difíceis de forma a ensinar o seu filho que você precisa amar as pessoas diferentes, que você precisa respeitar. Aliás, o seu filho vai respeitar você dentro de casa. Então, esse bullying, ele vai ser diminuído com essa significância. E quando esse bullying acontecer, os professores precisam estar atentos, como o doutor Daniel bem falou, e a escola precisa estar pronta para resolver junto com o pai da pessoa bulinada e com os pais da pessoa que bulinou, porque aí eles vão ter que ter ações educacionais proativas mediante a situação delicada em que ambas as crianças se encontram, não é? Porque não é para massacrar quem fez o bullying, porque não é educativo, é para que ela pare de fazer o bullying e a criança que tem o TEA possa ser acolhida, possa ser como se diz, bem orientada e bem tratada para criar habilidade para enfrentar esse momento difícil. É importante ressaltar também que caso a escola se coloque numa posição de omissão, ela poderá responder civilmente por isso. Por exemplo, segundo o artigo 932, inciso 3 do Código Civil, tem essa previsão de punir a omissão da escola nesse tipo de caso, porque a escola deve promover de fato uma proteção especial e uma prevenção para que isso não ocorra no ambiente escolar. E detalhe, tanto na escola pública como na escola privada, hoje há uma obrigação de ter um psicólogo. E aquele psicólogo precisa intervir, precisa apoiar de forma, como se diz, apropriada aquela situação, não é? Independente de custos ou não. Se tem um psicólogo, ele precisa interagir com os pais das duas crianças, sabe? Orientar, fazer a sua boa intervenção. Tá. Doutor Daniel, a questão aí do transporte público, né? Eles têm uma franquia junto com os pais, com o responsável, que eu já vi isso acontecer, né? Então, a lei ela obriga o poder público a fornecer um transporte acessível e gratuito, né? E caso de não oferecimento,
existe a questão da punição a essa violação. Perfeito. Pode, então, procurar um advogado. A gente não estamos puxando sardinha para o nosso lado, não. Mas o fato é que o nome do programa é Direito para Você. Então, toda vez que seu direito é violado, eu, infelizmente, não posso pedir para você procurar um psicólogo, não posso pedir para você procurar um arquiteto, não posso pedir para você procurar um pedreiro. Você tem que procurar um advogado ou uma advogada. Hoje em dia, no Brasil, nós temos mais advogadas que homens. Mais advogados que advogadas. Então, se você não quer procurar um advogado, procura uma advogada. Como o doutor Daniel disse aqui reiteradas vezes, de sua confiança. Não se esqueça que o barato, ele nem sempre é o melhor. Na maioria das vezes, o barato ou de graça não é, em geral, não é melhor. Mas vamos lá. A escola pode exigir, doutor Daniel, acompanhante pago pelos pais? Vou matricular seu filho sim, o Joãozinho. Ele é TEA 3, mas você vai ter que mandar aqui para a escola um psicólogo para acompanhar ele, um psicopedagogo, um psiquiatra, um neurologista. Pode? De forma alguma, não pode exigir nada, porque isso viola o artigo 28, parágrafo 1º da LBI. Então, a escola ela não pode exigir. Tá. Doutor Daniel, doutor Valéria, assim, deixa eu fazer uma pergunta para a senhora. No horário escolar, né? Vamos imaginar aí a criança estuda de 13 às 17, vamos imaginar. E ela, neste horário, ela tem consulta médica. Como é que a escola faz? A escola libera? Isso é a primeira pergunta. Para depois a criança voltar ainda, se quiser, né? Ou mais... a escola é obrigada assim, a permitir que esse profissional vá ao ambiente, observar em loco o que está acontecendo com a criança? A sua experiência como psicóloga, membro de equipe multidisciplinar? O ideal é aquilo que eu já falei, que os profissionais eles interajam para saberem dessa criança e terem informações. Mas dependendo do que seja, dependendo da situação, se o profissional, psicopedagogo, psicólogo, né, ou terapeuta ocupacional, ou fonoaudiólogo sentir essa necessidade, pode se reportar à escola para conversar com o professor, para conversar com o psicólogo, ou ligar, ou fazer. Hoje nós temos a videochamada, então nós temos várias opções. Agora, o ideal é que essa mãe marque médico nos horários que não perca a escola, porque é importante que ela vá para a escola. Agora, se aquele médico só tem aquele horário, só tem naquela situação, aí a escola precisa entender e a mãe vai solicitar um atestado médico para levar para a escola. E no caso do profissional dizer assim, eu gostaria de ir ao ambiente escolar para observar o Joãozinho, o que a família deve fazer? Deve chegar lá dizendo, eu quero, exijo que o meu psicólogo entre aqui, vocês não podem impedir, vou entrando, vou meter o pé na porta, ou... Precisa ter um diálogo. Sim, claro, o diálogo, né? Primeiro, esse psicólogo vai falar com a família dessa necessidade, aí a família vai entrar em contato com o diretor, vai pedir autorização ao diretor de trocas de telefone entre esse psicólogo e essa direção, né? E essa direção vai fazer o alinhamento com o profissional que está dentro da escola para que isso possa ser realizado. Quer dizer, uma boa conversa, um bom diálogo sempre vai resolver essas situações. Doutor Daniel, uma criança com TEA é uma criança que inspira mais cuidados, mais despesas. O pai pode pedir BPC, benefício de prestação continuada? Sim, isso é importante e é uma dúvida recorrente que inclusive está em voga com algumas decisões que nós vimos recentemente no nosso âmbito jurídico nacional, né? Essa criança, né, essa família tem sim direito ao BPC, que é o benefício de prestação continuada.
se comprovarem a deficiência e baixa renda. E esse assunto, né, tem conformidade com o artigo 20 da Lei Orgânica de Assistência Social, LOAS. Então, essa família atestada com o laudo, né, do TEA tem direito ao LOAS. Novamente, deve-se procurar um profissional, um advogado de sua confiança, para que o seu direito seja efetivado e você possa ter esse benefício. Valéria. Sim, doutor Jael. Mas antes eu vou perguntar ao doutor Daniel. Doutor Daniel, há inclusive a hipótese de a mãe, né, se a criança for pequena, não puder receber o LOAS, da mãe fazer o requerimento de LOAS em seu favor, né? Há essa possibilidade. Exatamente, porque os direitos que vão acompanhar o autista por toda a vida, da infância até a fase adulta. Então, a mãe ela tem essa possibilidade de fazer o pedido do benefício do LOAS e poder receber e dar provimento à sua criança acometida de TEA. Embora no seu nome é evidente que isso irá se reverter em benefício disso. Valéria. Oi, fala, doutor Jael. Doutor Daniel acaba de nos dizer que uma mãe com uma criança especial, premiada, ela pode requerer o benefício de prestação continuada. Uhum. Isso quer dizer que ela vai receber esse benefício para poder prover os meios. Sim, de suma importância. Dela, porque ela... Como é que é? Dá para trabalhar? Ela consegue trabalhar? Não dá para trabalhar, porque o nível de... Essa criança geralmente tem dificuldade de se adaptar a outra pessoa. Então, quando ela consegue se adaptar à mãe, inserir outra pessoa em que essa criança vai ter afinidade dá muito trabalho. Por isso que a inclusão na escola, como você mesmo falou, não é flores. Dá trabalho para o professor, dá trabalho para as outras crianças, dá trabalho para o autista. Essa é a realidade, não dá para florear. E cada um tem que ter consciência dos desafios que é essa inclusão. Não é só uma lei. A lei é muito fácil a gente ler rapidamente. Mas a prática dessa inclusão é trabalhosa e isso precisa ser respeitado no professor, nas outras crianças, no próprio autista, na mãe das outras crianças, porque não é fácil, né? Então, isso requer muita empatia, muito amor, muita paciência, muita determinação e um trabalho multidisciplinar muito eficiente para que essa criança realmente seja abraçada, seja acolhida devidamente. Isso quer dizer que quando eu estiver andando pelo shopping e ver uma criança tendo uma crise, eu não tenho que ficar com aquele olhar reprovador. Não. Ou aquela virada de cabeça assim, né? Ah, meu Deus do céu, se fosse meu filho, eu cuidava. Não é assim. Me diga uma coisa, e aí, Valéria, essa mãe... Eu tenho um caso, vamos falar de 2 casos reais agora. Eu tive a oportunidade de ter contato com uma família que assim que o pai descobriu que o filho tinha TEA e 3, ele literalmente meteu o pé. Isso acontece com frequência. E, meu Deus, e essa mãe, gente? Fica sozinho. Mas me fala agora a cabeça. Quero falar agora, vamos deixar a criança com TEA um pouquinho de lado? Vamos agora nos ocupar dessa pessoa que cuida dessa... Como é que é essa cabeça? Primeiro, ela viu a criança agitada e tal, olhar perdido, não se liga muito, não interage, tem um mundinho só dela e tal. Aí foi no médico, o médico falou, olha, seu filho tem TEA, é incurável, a gente tem que trabalhar. E ela, coitada, sem recurso, porque ainda não deu entrada no BPC. Como é que ela volta para casa quando o médico fala para ela assim, ó, você foi premiada? Como é que é essa cabeça? Como é que ela vai lidar com isso? Foi abandonada pelo marido ou não? Como é que é a cabeça do pai também?
Fala isso aí. Pois é uma situação muito delicada em que a mulher sofre muito, em que a mulher enfrenta até mesmo muita tristeza, pode entrar em depressão, vai se sentir abandonada duplamente, porque ela desconhece muitas das vezes, porque o brasileiro não tem o hábito de se informar das coisas, né? Então ela está nua e crua nesse diagnóstico, porque ela não imaginava nunca que essa criança poderia ter uma orientação. Eu até sugiro que as mulheres que pretendem ser mães, por favor, eu vou dar uma sugestão de uma psiquiatra que eu trabalhei junto com ela. Valéria, você quer ser boa em diagnóstico? Aprenda o que é o correto. Se a sua criança, até os 4 meses, precisa sentar, se a criança, ao nascer, precisa olhar nos seus olhos, os pais precisam ter esse conhecimento básico. É mais fácil do que você ficar querendo identificar se o cara tem um dos 25 sintomas de TEA. Essa criança precisa, assim que você chama o seu filho, mal comparando, quando você coloca o nome no seu cachorrinho, ele se acostuma tanto que você fala a ele, ele atende. Que dirá uma criança. Você nasceu, seu filho nasceu, você colocou o nome, de tanto você falar, a criança, até o 8º mês, já precisa, quando você chamar Lucas, olhar para você. Se ele não olhou, você precisa perceber que alguma coisa não está bem e que você precisa se precaver. Por quê? Isso vai ajudar com que o tratamento seja mais eficaz e esse pai também não tome essa decisão arbitrária de largar essa mulher que se sente sozinha, solitária, perdida e muitas das vezes sem um trabalho que dê condições para ela gerir tudo isso, e ainda mais os olhares críticos da própria sociedade. Quando uma criança grita, porque às vezes a criança ainda não está tratada, ela demorou a ser diagnosticada, essa mãe precisa também de muito amor, de muita empatia. Os familiares os tios, os sobrinhos, adultos precisam acolher essa mãe. Não pode achar que o problema é só dela, a família é para isso. Né? Então eu acho que um telefonema, um coraçãozinho, sabe? Essa situação, ajudar a mãe nas tarefas de casa, se oferecer, até a própria igreja, fazer um social para essa mãe. Nós viemos aqui fazer uma faxina na sua casa, para lhe ajudar, para você descansar. Isso é funcional. Sabe? Até nas nossas igrejas terem pessoas que possam ser capazes de até ficar com aquela criança para essa mãe dar uma caminhada no quarteirão. Então, se nós nos apropriarmos desse conhecimento, nós vamos ajudar as pessoas de forma holística, sem ficar olhando só para o nosso umbigo. E o social se tornará uma coisa mais real diante das necessidades do outro. E a gente não vai deixar essa mãe tão solitária, tão abandonada, tão sozinha. Se você é cristão, você pode ligar para essa mãe e orar junto com ela, para que ela possa se sentir acolhida. Sabe, uma coisa mínima que o cristão pode e deve fazer. Então, quando a gente tiver esse olhar, não é, cristão, esse olhar humanitário, essa mãe não vai ficar tão solitária enquanto ela está nesse início, não é, ou nesse caminhar. Ela vai ter apoio, ela vai se sentir amada. Então, nós precisamos mudar as nossas atitudes diante dessa realidade, não é, que é a mãe sozinha, solitária e muitas vezes em depressão. Doutor, a doutora falou muito bem aqui nessa questão da necessidade de ajuda à mãe. Tem um caso concreto que tem um processo que eu participo, né, ação de família, no qual existe uma criança com TEA e existe o rompimento do vínculo matrimonial ali. Tem a questão da guarda, tem a questão de alimentos, tem questão inclusive de violência doméstica. Então, no rompimento do casamento, no surgimento de uma ação, incluindo ali uma criança com TEA no meio dessa disputa, dessa lide, né, é importante que o homem, né, ele dê uma importância devida tanto à criança quanto à mãe, né, que está cuidando dessa criança, porque normalmente o pai ele não cuida, ele só se muda de lugar
E aí quem fica com a responsabilidade de cuidar da criança é a mãe, e a mãe necessita de uma ajuda especial. E, por exemplo, nos casos em que o pai só abandona a criança e dá um dinheiro de alimentos todo mês ali e vai embora, a lei pune, né, o abandono efetivo. É importante deixar isso aqui claro, né, a quem nos ouve, que a lei pune o abandono efetivo. Então, o pai que acha que, mas se eu der a pensão, se eu der um dinheirinho por mês, eu estou desobrigado. O juiz vai determinar que eu dê só aquele valor ali por mês e está tudo certo, estou cumprindo com as minhas obrigações. Não. Por quê? O responsável legal, o pai e a mãe, eles têm uma presença importante na vida dessa criança e tem um papel importante na separação, no deslinde da demanda, que quando geralmente se separa, né? Aí vem lá aquela ação de guarda, de visitação, de alimentos, e isso tudo mexe com cada um, tanto o homem quanto a mulher, e a criança fica naquele meio ali. Em especial se for uma criança com TEA, isso deve ser apurado, deve ser levado em consideração todas as especificidades. Eu tenho uma cliente que ela tem um filho com TEA, e se não me engano é o nível 2, a criança, ela, em momentos de crise, ela agride a mãe é franzina, assim, né, magrinha, e aí agride, morde, arranha, e o pai, né, não oferece nenhuma ajuda. Ela pede, olha, seu filho tá assim, poxa, me ajuda a levar ele no tratamento, me ajuda. Porque se essa mãe adoecer, como é que fica essa criança? Como que fica? Como é que fica? Que a mãe que dá assistência ali 24 horas... Não é cuidada? Você imagine o esgotamento. Olha, uma criança normal, eu tenho uma neta de 3 anos que é saudável, ela me cansa, ela me exaure. E eu não fico todo dia com ela. Um dia de Eva já é um terror para mim, mísera mortal. Com os meus 63 anos, imagine uma criança com TEA. Isso precisa ser visto, isso precisa ser respeitado. Essa mãe precisa ser vista, porque se essa mãe adoece, quem vai cuidar dessa criança? Esse pai precisa dividir. Ele se separa dela, mas não se separa da criança. Exatamente. Tem que ter o tempo de levar a criança no médico. Se não tem tempo, tem que providenciar alguém que ajude essa mãe a levar. Ele tem que se virar nos 30. Positivo. E é importante também ter a rede de apoio da família, do pai, da mãe, dos irmãos que são os tios ali, os avós da criança, os tios. Sim. Até mesmo primos, vizinhos, pessoas que moram próximo ali. É importante ter essa consciência de que existe uma mãe precisando de ajuda, existe uma mãe que está num litígio judicial, Sim. que está num puxa-puxa. E aí é necessário que as pessoas comecem a olhar, a enxergar com mais empatia para oferecer ajuda. Não Sim. olhar aquele olhar de virar o rosto. O problema é só dela. O problema é dela. Ela que arrumou aquele cara, teve essa criança. Não pode. Não pode ser encarado dessa forma, né? Não Tem deve. que ter mais empatia. Doutor Daniel, quer dizer então, disse o ditado antigo, e nosso operador aqui de som chama-se Mateus. Eu chamo de Renatinho, porque ele é filho de um amigo nosso querido, o pastor Renato, um dos diretores aqui do Instituto. Mas tem um ditado antigo que dizia o seguinte: quem pariu Mateus, que embale os seus. É verdade, Valéria? Quem pariu Mateus, que embale os seus. Quer dizer, se o cara colocou essa criança e ele então resolve abandonar ou não cuidar devidamente, fala um pouquinho sobre isso, sobre essa possibilidade da mãe buscar esse apoio do abandono de incapaz. Olha só, ele Juiz, viu? Olha só que eu tô afobada aqui. Não, porque ele falou doutora Valéria. O meu TEA. Então, doutor, é necessário que a mãe, né, primeiro ela conheça essa questão do abandono efetivo, porque normalmente, né, a mulher,
nesses momentos, ela não vai ter essa consciência de que, poxa, o pai abandonou, existe uma lei que proíbe e existe uma lei que pune esse tipo de atitude, né? Muitas vezes ela não tem essa consciência. E é importante ressaltar que isso está previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente, que é a Lei 15.240, né? Que altera o Estatuto e visa a punição como uma reparação de danos, né? Reforça o dever jurídico de prestação de assistência afetiva a essa criança, além de uma afetiva ajuda de assistência material. E é importante ressaltar que quando isso está em falta, né, há uma ausência injustificada de convivência, de cuidado emocional, acompanhamento na formação psicológica da criança ou mesmo do adolescente. Isso configura uma violação passível de reparação. Então, o pai que abandona a criança nessas condições, a lei pune. Mas aí a mãe precisa primeiro ter consciência de que há essa violação legal e procurar um advogado habilitado, se consultar para, avaliando o caso concreto, verificar se há verdadeiramente a questão do abandono. E agora, é importante ressaltar que quando há esse tipo de litígio, quando há esse distanciamento do pai, a mãe ela não precisa ficar mandando áudio, xingando, brigando, não, que é o que viável. Normalmente acontece. Seu filho está aqui precisando de uma fralda, você não dá dinheiro, você só dá 10, só dá 20. Precisa ter um pensamento mais estratégico. Sim. Como que eu posso fazer para que esse pai volte mais os olhos para essa criança? Como é que eu posso fazer para que esse pai dê mais atenção ao nosso filho? Porque é filho dos dois, né? Através de uma medida judicial. Já que a conversa... Não funciona? Já que a própria doença, deficiência da criança, não faz com que o pai tenha esse cuidado, esse carinho pela criança, é preciso judicializar a coisa. Sim, e é preciso que tenha um juiz ou uma juíza que obrigue esse pai, né, a se posicionar. E além de punir ele pecuniariamente. Valéria. Agora sou eu. Queria que você, nesse momento, desse uma... A pessoa com TEA adulta, como é que é? Como é que é o adulto? A gente falou um pouco sobre isso, falando sobre a criança com TEA. Poxa, se o adulto chega ao TEA, ele vai ter dificuldade de relação, ele vai ter hiperfoco, ele vai ter todos os sintomas, sejam do nível 1, 2 ou 3, não é? E isso vai causar muito transtorno social. Às vezes a pessoa descobre que tem um TEA numa avaliação neuropsicológica. Por isso que é muito importante, se você perceber que você tem dificuldade de se sociar, de fazer amigos, se você tem comportamentos repetitivos, né, de movimentos de mão, de perna, não quer dizer que isso tudo seja TEA, por favor, mas você deve ter conhecimento, não é? Que conhecimento é poder, como já nos falou a doutora amiga do Ieda, que você possa se perceber, ter um acompanhamento psicológico, não é? Para que esse psicólogo, junto com você, né, junto com os profissionais da área de saúde, possam lhe orientar para que você pare de ter esse prejuízo. Porque geralmente quando um adulto já chega a ser adulto e ninguém identificou que ele é TEA, porque ele tem um transtorno leve, o nível 1. Não é? Como é identificado. E ele tem condições de melhorar ainda a sua capacidade de sociabilidade. Geralmente esse adulto tem dificuldade de falar das suas emoções. Geralmente esse adulto tem dificuldade de manter amigos, de manter uma conversa, de manter um diálogo. Ele pode ser confundido com timidez, mas ele também pode ser tímido. Então o leque é muito amplo. Precisa da equipe multidisciplinar. Precisa. Nas dúvidas, procure a avaliação neuropsicológica, que é muito funcional, e o psicólogo. Doutor Daniel.
O senhor, como advogado de uma escola de crianças especiais, esteve envolvido recentemente numa situação em que ele... especial. Me conta aí o que aconteceu e fala qual foi a solução que vocês encontraram. Perfeito. É um processo, acho que de 2022, né? Já estamos aí no 3º ano de processo. É um processo contra uma empresa distribuidora de água. É um processo de uma escola que presta serviço para crianças com transtorno de espectro autista, localizada na zona norte do Rio de Janeiro. Ela atende uma parte de um bairro carente, se assim podemos dizer, né? Mais ou menos aí umas 60, 70 crianças, e todas com necessidades especiais, né? No caso do TEA. E aí, em dado momento, houve uma mudança na gestão dessa companhia de distribuição de águas, que a gente não precisa, né, falar, todos já conhecem. E nessa mudança houveram algumas arbitrariedades perpetradas por essa empresa no tocante à cobrança, né, do serviço prestado. Uma escola, basicamente, que com essa quantidade de alunos e mais ou menos ali uns 15 profissionais, né, compondo esse mesmo espaço, esse ambiente dividido ali em 2 turnos, a gente observava que, antes da troca de liderança da empresa, que o consumo vinha com valores por volta de 500 a 600 reais. E aí, em dado momento, durante 3 meses, a fatura de cobrança de água, ela aumentou e muito, de forma exorbitante, e foi lá para os seus 1.500 e uns quebrados. E isso perdurou durante 3 meses, 1.500, 1.500, 1.500. E aí essa escola, como ela atende uma comunidade, uma parcela hipossuficiente, parcela de pessoas, de famílias carentes, né? Até pelo valor da mensalidade, que é baixo, custa em torno de, acho que, 300 reais, e oferece um serviço de forma excelente, com aulas, ginástica, natação, vários tipos de serviço, e por um valor pequeno. Ou seja, esse valor de 1.500 fugiu muito à realidade e acabou impactando nas finanças da escola. E aí, essa responsável dessa escola procurou o nosso escritório a fim de dirimir esse problema. E aí nós indicamos para ela que fosse feito primeiro uma contestação das faturas junto à companhia de água. E aí a companhia de água nada fez, permaneceu daquela forma. Cabe ressaltar que também eles incluíram duas formas de cobrança, que eram 2 economias comerciais, que tem uma alíquota diferenciada, e isso já faz também aumentar o valor. Enfim, a escola, orientada pelo nosso escritório, foi lá, tomou as devidas atitudes administrativas, contestando, e aí a companhia nada fez. Nós precisamos judicializar essa questão, né? Informando para o Poder Judiciário que trata-se de uma escola que presta serviço para crianças com transtorno de espectro autista e que não poderia ter essa cobrança, né, exorbitante, a fim de não inviabilizar o negócio. Só que mais à frente, mais adiante, houve uma impossibilidade da escola de arcar com esse pagamento, que ali tratava-se de 3 faturas de 1.500, que fugia muito ao orçamento da escola, e já tendo sido judicializado esta questão, a companhia de águas foi lá e suspendeu o fornecimento de água, deixando desassistido tanto a escola quanto aquelas crianças.
E aí nós pensamos também que deixou desassistida as famílias. Que as famílias precisam deixar aquelas crianças na escola para poderem irem trabalhar, fazer suas atividades no dia a dia. Então, uma atitude ilegal de uma empresa, olha o impacto, gerou um impacto enorme na vida daquelas crianças, da escola e dos familiares, dos pais. E aí, quando eles foram suspender o fornecimento de água, eles levaram acho que 3 carros grandes, assim, sabe? Eu não sei muito o nome assim de carros, mas era box. É tipo uma van grande. Foram 3 vans grandes com uma equipe enorme. E era o horário por volta ali de meio-dia, que era a saída do turno da manhã e a entrada do turno da tarde. E aí foi aquela coisa... Furdúncio. Foi aquela coisa meu pai. horrível. Por quê? Aos olhos dos pais, a escola estava tendo um problema quase que para encerrar as suas atividades. Ué, a escola não está pagando a água? Por que a companhia de água está fazendo na porta da escola? E foi aquele auê. Uma equipe enorme com mais de 10 profissionais. E eles já vieram também suspendendo e quebrando a calçada. E eles usam alguns materiais que eu também não sei o nome, mas são uns ferros assim que usa para cavar a calçada. E já foram quebrando e tudo, expondo a escola a uma situação vexatória, né, aos olhos dos pais. E aí suspendeu o serviço, a escola precisou contratar caminhões-pipa, carro-pipa, né? Os pais, em desconfiança, no grupo da escola, começaram a fazer debandada. Olha, a escola daqui a pouco vai fechar, a escola não está pagando água e tal, tudo mais. E assim permaneceu durante mais de 20 dias. E aí o nosso escritório precisou recorrer ao Poder Judiciário, pedimos uma liminar, né, para a abstenção de corte e a determinação de restabelecimento do fornecimento de energia para que aquelas crianças não ficassem desassistidas. E foi assim, ótimo, porque o Poder Judiciário ele não se esquivou, não se omitiu em frente a essa demanda, e com a decisão de determinação de restabelecimento do fornecimento de água, podemos ter, de fato, a reativação das atividades da escola para que aquelas crianças pudessem ter o direito à educação. Okay. E isso foi muito importante, né? E tivemos uma outra situação recente também que podemos resolver de forma imediata, que houve a possibilidade de nova suspensão e rapidamente nós buscamos o judiciário e essa situação foi revertida em prol das crianças. O fato de ser uma escola de crianças especiais contou muito, né, doutor Daniel, nesse Exatamente. caso, né? Que bom. Doutora Valéria, suas palavras finais, mais esse dia em que a gente teve o programa Direito para Você na Rádio Fanini, a rádio que escuta você. Vamos lá, doutora Valéria. Pai e mãe, desejou ter um filho, procure saber a normalidade do seu filho para que, se ele tiver alguma alteração, você pegue na hora, no laço, para que você possa ter um bom diagnóstico, um bom prognóstico e um bom tratamento para que você possa ser bem orientado, bem protegido diante desse desafio de ser mãe de autista. Quanto antes, melhor. Doutor Daniel, palavra final, inclusive em relação à escola, para que a escola respeite esse direito e tal. Pai, mãe, escola, né? Estejam atentos às legislações, às atualizações jurisprudenciais acerca dessa questão jurídica em relação às crianças autistas e à prestação de serviço, para que não ocorra violações tanto da parte das empresas quanto da parte das famílias ao não saber seu direito e pleitear algo que não é possível ou é possível a escola entenda que sendo
impossível. Procure um advogado para dirimir essa situação e o seu direito seja efetivado. Muito bem, um abraço aos nossos ouvintes, a Joana de Nilópolis, Tereza de Caxias, Marcelo de Parada de Lucas, Noemi de Magalhães Bastos, Amanda Romualdo do Meia, Anaildo, todos vocês são especiais para nós. Você que ouve o nossa Rádio Fanini, obrigado pela sua audiência e até o próximo programa Direito para você na Rádio Fanini, a rádio que escuta você.